Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Quem está falando é o Gustavo e nessa semana eu vou falar sobre produtividade de mão de obra, como você pode ter uma produtividade de mão de obra mais assertiva, mais coerente com a sua realidade, mais próxima da sua execução e com isso você não perder ali, não ter um erro muito grave na parte de mão de obra, assim, questão de previsto e realizado, de você fazer um orçamento com uma margem de lucro, um resultado melhor para a sua empresa. Com isso você fazer algumas coisas para identificar onde estão os desvios, o que está acontecendo na sua obra e corrigir isso no andamento ou até mesmo antes fazer uma previsão. Então, essa é uma dúvida bem comum também no nosso blog. A gente recebe muito sobre como aumentar a produtividade da mão de obra ou como ficar mais próximo da realidade de cada empresa, de cada pessoa que está realizando o orçamento. E agora a gente vai falar então sobre esse assunto direto ao ponto, como a gente sempre faz aqui. E antes de falar de produtividade de mão de obra, eu preciso explicar que algumas pessoas não devem entender muito de onde que a gente retira essa parte de produtividade. Então, antes de você entender sobre a produtividade da mão de obra, principalmente nos orçamentos, você precisa entender de onde ela é retirada. A gente, geralmente, antes das pessoas entenderem essa parte, elas precisam saber que existe uma composição. A planilha de orçamento, ela tem os itens dos serviços, e cada um daqueles itens, cada um daqueles serviços, ela abre para uma composição. Essa composição é como se fosse uma receita de bolo, vamos dizer assim, para fazer aquele serviço. Então, um exemplo, alvenaria. Dentro da composição de alvenaria, você vai ter argamassa, você vai ter o pedreiro, você vai ter um servente, você vai ter o próprio bloco para executar aquela alvenaria. Então, essa receita, como se fosse uma receita mesmo para fazer, no caso não é um bolo, mas é um caso para fazer alvenaria, você vai precisar daqueles insumos, daqueles itens, daqueles materiais, daquela mão de obra para executar o serviço de alvenaria, e as composições elas mostram geralmente para uma unidade do serviço. Então você tem bases de dados no mercado como Sinap, como a própria TCPO, Ciclo, DENIT, cada uma para o seu tipo de obra, Sinap mais edificações, TCPO também tem aí os dois, para edificações e para também infraestrutura, e essas composições ali dentro, nessa receita, é que vai mencionar sobre a produtividade. Então, no caso que eu citei de alvenaria, lá vai ter um pedreiro, vai ter lá o coeficiente de produtividade dele. Quanto tempo que ele leva para executar esse 1 metro quadrado de alvenaria. Então, ele demora 0,5 horas para executar 1 metro quadrado de alvenaria. E a pergunta é justamente sobre isso, sobre essa produtividade, esse coeficiente de produção, como ser mais assertivo depois na obra. E para fazer isso, um dos métodos mais simples, aí, sem usar muita tecnologia e coisas que são feitas aí há muito tempo que eu ainda participava muito de obra e era gerente de obras, era você colocar um apontador para fazer e para medir isso manualmente mesmo, sem inovação, sem nenhum tipo de tecnologia de celular, algum sistema, hoje já tem alguns códigos de barra que as pessoas entram na obra, já vai lá e dá um tique com código de barra. A pessoa faz a produção, no final eles marcam novamente o código de barra com o centro de custo e já verifica ali o dia a dia, a quantidade de produção que está tendo aquela mão de obra. Mas você também pode fazer dessa forma mais manual, que é uma planilha mesmo. Você coloca um apontador, um administrativo da sua obra e ali ele vai apontando ali todos os dias, uma semana, 2 semanas, 1 mês, ele vai vendo a produção. Então ele vê lá, o pedreiro fez 40 metros quadrados hoje, amanhã o pedreiro fez 30 metros quadrados, no outro dia ele fez 25, fez 35 e ao final de um tempo ele mede essa quantidade, vê a quantidade total, divide lá pela quantidade de horas que ele tem, pega a quantidade total que ele fazia por dia, dividido pela quantidade de horas que ele trabalhou, você chega na sua produção, você consegue chegar na sua produtividade, pelo menos a sua produtividade média aí de um intervalo de tempo, assim você consegue saber exatamente o que está acontecendo na sua obra, saber o que está acontecendo em questão de produção da sua mão de obra e assim você consegue realmente ser mais assertivo nos próximos orçamentos. Se você não tem aí o costume de fazer essa análise e alimentar as suas composições com os seus próprios índices, com o tempo você vai adaptando e lançando isso, pelo menos nos principais que impactam mais na sua obra. Isso é bem interessante e tem um valor muito grande para a sua empresa. Tudo aquilo que você consegue medir em campo, tudo aquilo que você consegue trazer depois para o orçamento,
isso serve aí de base para os próximos e você sempre está aproximando esse valor e ser mais assertivo então na produção, saber o quanto que a sua equipe produz, o que está acontecendo. Às vezes você pode investigar, né? Existe aí o previsto para você ver como referência nas bases e o que você está executando se estiver muito fora, né? Claro que essas bases utilizam uma média, né? E não tem muito, assim, não tem um fundamento muito por trás, é uma média histórica, né? Alguns índices retirados, então provavelmente não vai bater com a sua realidade, mas é importante você sempre estar criando esse banco seu próprio e estar atualizando para que nos próximos orçamentos você fique cada vez mais próximo da realidade e cada vez tenha menos prejuízo, cada vez tenha um resultado melhor e conseguir prever isso muito antes do que na hora lá descobrir que a sua mão de obra vai ficar muito mais cara do que o previsto. Então, essa é uma das dicas. Se você também quiser atrás de sistemas, algumas outras coisas que podem ajudar nessa parte de preenchimento, se você não tem um apontador em obra, se você não quer ter esse custo, existem algumas inovações aí no mercado assim, a respeito de produtividade e também esse ano muitas empresas estão investindo muito nessa parte de produtividade porque elas viram que é muito importante ter esses números, né? Ter essas medidas, ter esses valores em mão para conseguir ter um resultado muito melhor do que elas estão tendo hoje. Então, a produtividade está muito em alta, vem caindo conforme o tempo, né? Vem diminuindo muito, mas tem como medir, tem como melhorar e tem como tomar algumas ações. Visto depois os desvios, né? A gente pode fazer um próximo vídeo de como tomar essas atitudes para melhorar o desempenho da produtividade da mão de obra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.